Pai soberano, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz, aprender de Ti. Precisamos da Tua palavra que consola. Precisamos da Tua palavra que fortalece, da Tua palavra que nos ilumina, que nos ensina. Pai, em nome de Cristo Jesus, abra nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua voz. Abra o nosso entendimento para entender as Escrituras e use poderosamente o Teu servo, o pastor Danielson, que nada saia dele mesmo, mas que ele seja realmente inspirado pelo Teu Santo Espírito. Usa-o, ó Deus, nessa ministração e nos ensine com a Tua graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amada igreja, eu quero convidar a abrir rapidamente. Hoje é culto de oração, mas a palavra do Senhor precisa ser ministrada, porque é a palavra que produz fé, e a palavra gerando fé no nosso coração faz com que haja sinais, que as orações sejam ouvidas. E é uma palavra bem, já muito martelada nos últimos anos, que é segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. 2 Crônicas 7, 14, muito falado. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra que se renova todos os dias, e tomando, Senhor, a oração da Tua serva, a pastora Keila, que de fato essa porção da letra seja traduzida em espírito e vida para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Igreja é quando duas ou mais pessoas se reúnem para orar, para buscar a presença do Senhor. E mesmo talvez as expectativas nossas em relação ao culto, esperava pessoas e tal, mas como bem orou a pastora Keila no início, a pessoa mais importante para o culto de oração já está aqui. O Senhor Jesus está aqui. E essa palavra, eu gosto dessa palavra porque Jesus repete quase a mesma coisa no Sermão do Monte, que está em Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao capítulo 7, no capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, Jesus vai repetir isso, mas aqui está bem condensado esse conceito. Aqui a partícula C, que começa a ser meu povo, o C quer dizer uma condição. O resultado de se cumprir a condição é que Deus ouvirá dos céus, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Se cumprida essa condição, se não cumprida essa condição, não. Por isso a gente sempre tem que tomar cuidado com campanhas de prosperidade, campanha do envelope ungido, que algumas denominações costumam fazer, porque na verdade não é isso que garante a resposta de Deus, não é. A palavra de Deus é bem simples. Deus tem poder para ouvir nossa oração com toda certeza. Deus tem poder para perdoar os nossos pecados e nos dar uma nova vida, liberto do nosso passado, com toda certeza. Deus tem poder de sarar a terra, é o que nos sustenta. A terra é nosso ambiente. Então quando fala sarar a nossa terra, a palavra sarar está dizendo cura, mas também a palavra sarar quer dizer frutificar. Então, ao mesmo tempo, sarar a terra está dizendo sarar a tua saúde, restaurar a tua família e restaurar aquilo que te traz provisão, ou seja, os teus negócios, o teu emprego. E se sarar a terra é um termo muito amplo. Deus tem poder para sarar a nossa terra? Tem. Deus tem poder para perdoar nossos pecados e nos dar uma vida nova? Tem. Deus tem poder para ouvir as orações que nós queremos colocar diante dele? Com certeza. Mas existe um ser, mas existe um porém, e não vai adiantar a gente colocar a nossa oração diante do Senhor, pedir cura, pedir uma vida nova,
se a gente não cumprir. Primeiro, essa palavra não é para o povo que está lá fora. Essa palavra não é para o povo que não conhece as Escrituras, que não se batizou, que não participa de nenhuma igreja. Essa palavra é para o povo que se chama pelo nome de Deus. Essa palavra é para os crentes. Essa palavra não é para quem está de fora da igreja. Essa palavra é para nós que vivemos que a vida de fé e participamos da igreja. Essa palavra é para o povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se o povo crente, se o povo de Deus, se o povo que diz, não, eu sou do Senhor, eu sigo a Jesus, ele precisa cumprir esses quatro pré-requisitos. É necessário. Quem está dizendo isso? A igreja metodista? Não. Pastor Danielson? Dani? Muito menos. É o próprio Deus. Aqui é a palavra de Deus. E Jesus vai dizer que céus e terra passarão e a sua palavra não passará. Ele está dizendo, o povo, os crentes, os que são batizados, os que são batizados, os que fazem parte da igreja, os que estão no hall de membros, os que tomam a ceia, esse povo, o que eles precisam fazer? O que nós precisamos fazer? Primeiro, nos humilhar. Nos humilhar. Deus abomina a altivez. Deus abomina a arrogância. Não é nos humilhar, sei lá, para quê? Nos humilhar diante dele, reconhecer a nossa pequeneza, reconhecer diante de Deus o nosso fracasso, reconhecer que sem ele nós não somos nada. Meu querido, minha querida igreja querida, quando a gente está passando uma extrema necessidade, as pessoas vão até os políticos, aos vereadores, sei lá, os políticos em geral, ou até mesmo algum empresário, e fica lá mendigando emprego, mendigando um benefício, e se humilham e dizem não sei o que, né? Para homens, mas muitas vezes não tem coragem de, com toda sinceridade, lançar o rosto no chão e dizer, Senhor, eu tenho sido arrogante para contigo e para com o próximo, eu tenho me desviado dos teus caminhos. A gente já chega, né, altivo, com os olhos altivos, que Deus abomina. A primeira coisa que a gente não é melhor do que ninguém é melhor do que ninguém, todos nós, sem exceção, né? Eu estava cantando, quero me esvaziar dos títulos. Não existe, diante de Deus não existe título, diante de Deus não existe conta bancária, diante de Deus não existe mérito. O único que tem mérito diante de Deus Todo-Poderoso é Jesus Cristo, e nós temos que entender isso. Ninguém tem mérito. E o altivez, a arrogância, a gente chama de convencimento, né? A prepotência, a arrogância nos afasta de Deus. A primeira coisa que nós cristãos, nós crentes, nós seguidores de Jesus Cristo, nós povo de Deus, temos que fazer é nos humilhar diante dele e reconhecer que sem ele nós somos nada, e reconhecer que nós não somos merecedores nem da bênção que estamos pedindo, reconhecer de fato que nós não somos melhores do que ninguém. Quem está dizendo isso? Pastor Danielson? Não, o pastor Danielson só está lendo aqui junto com vocês. E aí vem a segunda coisa. Primeiro eu me humilho diante do Senhor, agora eu vou conversar com ele, orar. E uma igreja que não ora, uma família que não ora, uma pessoa que não ora, jamais vai provar do sobrenatural de Deus. O culto de oração, como nos ensinou nossos preceptores e metodistas, que o culto de oração é o culto mais importante da semana, porque no culto do domingo geralmente a gente vai por tradição, a gente vai por obrigação. O culto de oração é o culto daqueles que querem ter um contato com Deus, e Deus está falando que tu tem que se humilhar e orar, não é só se humilhar e orar. Orar em casa, sim. Tem gente assim, a gente ora em casa, então por que Jesus chamou o templo de casa de oração? A gente ora em casa, então por que Jesus falou da parábola do fariseu e publicano que ia orar no templo? As pessoas dizem, não precisa vir no culto de oração, a gente ora em casa. Se orasse em casa, pelo menos, não é nem isso. Mas
Em Atos dos Apóstolos mostra as pessoas que o culto de oração é o culto mais importante da semana, porque no culto do domingo geralmente a gente vai por tradição, a gente vai por obrigação. O culto de oração é o culto daqueles que querem ter um contato com Deus, e Deus está falando que tu tem que se humilhar e orar. Não é só se humilhar e orar. Orar em casa, sim. Tem gente que diz assim: a gente ora em casa. Então por que Jesus chamou o templo de casa de oração? A gente ora em casa. Então por que Jesus falou da parábola do fariseu e publicano que ia orar no templo? As pessoas dizem: não precisa vir no culto de oração, a gente ora em casa. Se orasse em casa pelo menos, mas nem isso. Mas em Atos dos Apóstolos mostra os apóstolos amando de Jesus, depois que Jesus subiu aos céus, indo diariamente. Não era uma vez por semana, numa quinta-feira, mas todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E no domingo eles faziam ceia nas casas, não era no templo, né? Eles vinham e eles iam orar, e tiravam juntos um momento de oração em concordância. Então sim, o fato de vir num culto de oração não substitui a tua oração em casa, mas também não anula. É as duas coisas. Um povo que não ora jamais verá o sobrenatural de Deus. John Wesley, fundador da igreja metodista, ele fez uma observação, ele que tinha estudado profundamente as escrituras, vendo a ação de Deus na humanidade. John Wesley disse: Deus não se move na humanidade senão por resposta à oração. Então as pessoas às vezes querem alguma resposta de Deus. Não, Deus vai mudar tal coisa, Deus vai alterar tal coisa, mas não querem orar. E não é só orar uma vez, tem muitas vezes a persistência na oração. Tem uma parábola de Jesus só sobre a persistência na oração. É preciso orar persistentemente. Então o primeiro é se humilhar diante de Deus, o segundo é orar, o terceiro é me buscar. Deus é que tem a solução. Não adianta buscar fulano, não adianta buscar ciclano, não adianta buscar simplesmente conhecimento ou buscar dinheiro. É preciso buscar a Ele. Ele não está dizendo para vir. Tem aquela música que eu acho meio perigosa, que diz assim: você veio buscar uma bênção. Não venha buscar uma bênção, venha buscar o abençoador, Jesus. Venha buscar a presença de Jesus. Jesus não precisa de multidão. Hoje a igreja parece vazia, depende de nós, porque se nós buscarmos ao Senhor, essa igreja vai estar cheia da glória de Deus, amém? É buscar a Deus. No culto de domingo, venha buscar a Deus. Na hora de cantar, cante, mas cante realmente, para tocar o coração do Senhor. Na hora de orar, abra a tua boca e toque o coração do Senhor com tua oração. Se ajoelhe se necessário. Não saia dessa casa de oração sem antes sentir o toque do Senhor. Busca o Senhor na sua casa, busca o Senhor sozinho, sozinha no seu quarto, busca o Senhor com sua família, busca o Senhor, porque Jesus disse que aquele que buscará, busca e busca, encontrará. Mas é necessário buscar. Deus não vai até nós. Deus não vai até nós. Por quê? Porque Ele é mau? Não, porque Ele nos deu livre arbítrio. Quer Deus? Venha buscar. Se tu não busca, é porque tu não quer, e Ele não vai ir atrás de ti. O filho, na parábola do filho pródigo, o pai se entristeceu com a ausência do filho, mas não foi atrás do filho, mas se alegrou quando ele voltou. É nós que temos que buscar Deus, não é Deus que nos busca. É nós que temos que nos esforçar. A palavra buscar quer dizer se esforçar, ter zelo. Então busca. A gente busca Deus participando dos cultos. A gente busca Deus fazendo o nosso devocional todos os dias, com a leitura bíblica, com o momento de oração. A gente busca Deus em vários momentos. Nós precisamos nos humilhar, orar, buscar ao Senhor. E aqui o quarto, que é consequência disso, porque na verdade se tu se humilhar diante de Deus, se tu tiver com um espírito de oração, e se de fato tu buscar o Senhor, meu Deus, é impossível tu não mudar o teu caráter. Se converter dos maus caminhos é mudar de caráter.
É isso que é se converter aos maus caminhos. O que quer dizer a palavra caminho? Estilo de vida. O que quer dizer conversão? Ir para outro rumo. Então, se o rumo de uma pessoa está indo para a imoralidade, se converter é parar de praticar imoralidade. Se o rumo da pessoa está indo em direção ao vício, a conversão é abandonar o vício. Se o rumo de uma pessoa está indo em direção à fofoca, a conversão é parada com a fofoca. Se o rumo da pessoa está indo em direção à desonestidade, a conversão é se tornar honesto, e assim por diante. Conversão é mudança de atitude. Orar, tu ora na presença de Deus. Buscar o Senhor, tu busca na presença de Deus. Se humilhar, tu se humilha na presença de Deus. Mas se converter, isso aparece para os outros. Jesus diz que nós devemos ser luz. Luz não é ouvida, luz é vista. Como que a gente vai ser luz? Quando nós nos convertermos do mau caminho. Que mau caminho? Não sei, cada um tem o seu mau caminho. Não está dizendo, por isso sim, dos seus maus caminhos, dos seus. Se converter dos seus pecados, não é se converter dos pecados dos outros. Ainda diz assim, fulano de tal é assim, assado, ele vai estar indo para o inferno. Pode ser, mas se tu não se converter dos maus caminhos e parar de apontar o dedo para o outro, tu também vai estar indo. Então é necessário se converter dos seus pecados, não é dos pecados dos outros. De qual pecado tu tem que se converter, pastor Daniel? Eu não sei, eu não conheço a tua vida. Eu conheço a minha vida, eu sei de quais pecados eu tenho que me converter. E eu preciso me converter se eu quero ver a bênção de Deus na minha vida, a vitória de Deus na minha vida. E culto de quinta-feira é culto de busca. Porque vocês lembram, vocês são metodistas há mais tempo que nós. E você sabe que o culto de domingo tem uma série litúrgica que tem que se cumprir. Claro, tu vai buscar Deus na hora do louvor, tu vai buscar Deus na oração silenciosa, tu vai buscar Deus na hora da palavra, mas tu não tem tempo para de fato e verdade se dedicar somente à busca de Deus. Pois no culto de quinta-feira, culto de oração, é isso, buscar Deus, é orar, e é uma oportunidade para se humilhar diante de Deus. Mas a conversão dos maus caminhos não é aqui, é dessa porta para fora. Os outros vão ver que aquele que roubava, como dizia o apóstolo Paulo, não rouba mais, que aquele que mentia não mente mais, aquele que enganava não engana mais, aquele que era imoral agora não é mais. As pessoas vão ver essa diferença das portas para fora. São esses quatro C. Deus quer curar a nossa vida, Deus quer curar a nossa terra, Deus quer curar nossas emoções, a nossa saúde física, Deus quer curar as nossas finanças, Deus quer curar a nossa família. Ele tem poder para isso, Ele ouve as tuas orações e Ele tem poder para atender aquilo que tu está pedindo. Se tu cumprir esses 4 Cs, se tu se humilhar diante de Deus, abandonando a altivez, se tu orares ao Senhor, é tu que tem que orar, não adianta pedir oração, é tu que tem que orar. Nós temos que aprender a orar, a abrir nossa boca e falar com Deus. Da mesma maneira que a gente vai pedir um emprego, se a gente for mal na entrevista de emprego, a gente não passa. Pois da mesma maneira a gente tem que aprender a abrir a boca e falar com Deus. Deus é que tem poder para nos salvar, então não dependa só dos outros. As pessoas dizem assim, olha, tu consegue um emprego para mim? Geralmente a pessoa não vai conseguir um emprego bom. É tu que tem que ir lá enfrentar a entrevista. Pois então faça uma entrevista com Deus, fale com Deus, se humilhe diante de Deus, busque, daí vem busca a presença do Senhor, se torne amigo, amiga do Senhor. Tenha Ele não só na quinta e no domingo, mas tenha Ele todos os dias da tua vida. Leve Ele para o teu trabalho, leve Ele para dormir, leve Ele para se sentar na tua mesa, leve Ele para o passeio, para o lazer. Não se afaste do Senhor, busque a presença do Senhor. E no dia que for no domingo, tu vai estar tão cheia da presença de Deus, tão cheio da presença de Deus, que esse culto vai ser uma festa. Porque Deus te acompanhou toda a semana, e daí tu vem domingo só para agradecer a semana abençoada que Ele te deu, e se converter dos seus pecados, abandonar os seus maus caminhos, deixar aquele vício, deixar o vício da mentira, deixar o vício da fofoca, deixar o vício da imoralidade, deixar o vício de álcool e outras drogas, deixar tudo aquilo que
contamina o corpo e a alma, tua e das pessoas que estão à tua volta, porque o pecado não só afeta a gente, mas o pecado afeta os que estão à nossa volta. E no dia que for no domingo, tu vai estar tão cheia da presença de Deus, tão cheio da presença de Deus, que esse culto vai ser uma festa, porque Deus te acompanhou toda a semana, e daí tu vem domingo só para agradecer a semana abençoada que Ele te deu, e se converter dos seus pecados, abandonar os seus maus caminhos, deixar aquele vício, deixar o vício da mentira, deixar o vício da fofoca, deixar o vício da imoralidade, deixar o vício de álcool e outras drogas, deixar tudo aquilo que contamina o corpo e a alma, tua e das pessoas que estão à tua volta, porque o pecado não só afeta a gente, mas o pecado afeta os que estão à nossa volta. Se nós fizermos isso, Ele nos ouve a nossa oração. Deus está lá no sublime trono do céu, mas quando a gente faz isso, quando a gente se humilha, busca, quando a gente ora, quando a gente se esforça para mudar nosso estilo de vida, Ele lá no mais alto dos céus ouve o que tu está cochichando no ouvido dele. Ele vem e ouve o que tu está falando como um pai amoroso, que ouve o desabafo do filho, da filha. Ele perdoa o que tu fez de errado, Ele perdoa esses vícios que tu está tentando abandonar. Ele diz para ti no teu coração: filho meu, filha minha, agora eu estou te dando uma nova oportunidade de ser livre desses pecados. Agora o sangue de Cristo está lavando a sua vida. Não precisa mais sentir culpa, não precisa mais sentir vergonha, porque eu lancei tudo isso no mar de esquecimento. Só vai em paz e não peques mais. Ele faz isso por nós, e Ele, ouvindo nossa oração, Ele nos cura, Ele nos restaura, Ele nos dá provisão, Ele nos dá a paz. Essa palavra não é para os que estão lá fora. A gente pensa assim: esses bêbados de rua e tal, e coisa assim. Essa palavra não é para eles. Mas essas prostitutas e esses prostitutos, essa palavra não é para eles. Mas esses ladrão, essa palavra não é para eles. Essa palavra é para nós, porque para Deus não existe pecado maior e pecado menor, e Ele espera de nós santidade. Jesus disse: sede santo, porque o vosso Pai é santo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Fique de pé, coloque sua mão no coração, quero orar por você nesse momento. Meu Senhor e meu Deus, colocamos a mão no coração, pedindo, Senhor, que essa palavra venha despertar em nós um anseio, Senhor, por nos humilharmos perante Ti, Senhor. Repreenda, Senhor meu Deus, toda altivez, repreenda, Senhor meu Deus, todo orgulho, repreenda, Senhor meu Deus, toda vaidade, Senhor meu Deus, que a gente possa humildemente nos achegarmos ao trono da graça. Pai amado, intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, e que nós possamos Te buscar em todos os momentos, não só numa quinta-feira, num domingo, mas todos os dias das nossas vidas, Senhor, que possamos Te buscar e Te encontrar. Pai amado, perdoa e nos ajuda, Senhor, a abandonar todo o pecado, seja, Senhor, concupiscência da carne, seja concupiscência dos olhos, seja soberba da vida, pecados que cometemos em palavra, pecados que cometemos em nosso corpo, pecados que cometemos em atitude, pecados de negligência quando sabemos o que é certo e não fazemos. Senhor meu Deus, perdoa os nossos pecados. Nós queremos abandonar essas más práticas e queremos ter uma vida pura para Ti, Senhor. E que Tu possa, Senhor, a partir de agora, a partir desse momento, começar a curar a nossa terra, começar a ouvir as nossas orações. Pai amado, inclina Teus ouvidos para essa casa de oração e ouve a oração desse Teu povo, que nesse momento se humilha em oração, Te buscando e ansioso para viver uma vida longe do pecado. Em nome de Jesus. Amém. Agora a pastora Keila vai estar
dirigindo a oração, mas antes disso, vocês podem sentar, podem se ajoelhar, podem... Vai segurando.